Ok. Ok. Bom sábado, bom dia para todas, para todos. Chegando aqui para mais um dia de estudos virtuais sobre o Teatro do Oprimido. Nesta série, a gente está lendo o livro 200 exercícios e jogos para o ator e o não ator, com vontade de dizer algo através do teatro, do Augusto Boal. Lembrando que esse é o terceiro livro que ele publica, né? Com essa ideia do teatro popular, com essa ideia do teatro feito por todos, para todos. Até então, ele usava o teatro de arena, como a gente sempre fala, sabe disso aqui, mas é só a partir de 74 que ele começa a publicar livros, e o primeiro livro, então, é o Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Então, a gente está trabalhando esse livro, lendo, discutindo e criticando. Esse, se eu não me engano, é o quarto encontro crítico, né, e analítico do texto. Antes, nós fizemos, em outubro, né, também 4 encontros práticos. A gente resolveu mostrar primeiro alguns jogos, alguns exercícios. A gente teve a contribuição da coringa Claudete Félix, a coringa que ficou mais tempo, né, no CTO, se eu não me engano, 20 e poucos anos, não lembro, mas quase 30 anos, né, com o Boal. A gente começou em 1986 e ela, se eu não me engano, saiu só há 3 anos lá do CTO. E aí ela contribuiu, foi bem bacana. E agora a gente dá aqui continuidade. Eu queria realmente fazer a leitura dessa introdução, porque o próprio Boal diz da importância que são, né, estas entrevistas e essas reflexões para a gente poder entender depois os jogos. A Célia estava lendo, a gente parou na emoção prioritária, se eu não me engano, na página 36. Se eu não me engano, foi isso? Foi. Né? Uhum. Você quer continuar ou outra pessoa gostaria? Se ninguém quiser, eu posso ler, mas assim, eu não quero Eu agradeço, a parada Célia. aqui. Eu agradeço, viu? Se você puder. Então, eu só vou pedir a todo mundo para fechar seus microfones, né? Para ela poder ler. Eu também sempre fecho o meu, às vezes eu abro, tá, Célia? Quando eu Ok. acho que tem alguma coisa bacana para a gente saber. Ok. Emoção prioritária. A emoção prioritária. Em 1956, comecei a trabalhar no Teatro de Arena, do qual fui diretor artístico até a data em que tive que sair do Brasil, em 1971. Os atores e eu fizemos um laboratório de interpretação no qual começamos a estudar metodicamente os trabalhos de Stanislavski. A nossa primeira proposta foi esta: que a emoção seja prioritária, que ela possa determinar livremente a forma final. Mas como poderíamos esperar que as emoções se manifestassem livremente através do corpo do ator, se precisamente tal instrumento, o corpo, está mecanizado, muscularmente automatizado e insensível em 90% das suas possibilidades? Uma nova emoção descoberta corria o risco de ser canalizada pelo comportamento mecanizado do ator. Por que é que o corpo do ator está mecanizado? Pela enorme capacidade que tem os sentidos para registrar sensações, aliada a uma igual capacidade para selecionar e hierarquizar essas sensações. Por exemplo, o olho pode captar uma infinita variedade de cores, qualquer que seja o objeto da sua atenção. Uma rua, uma sala, um quadro, um animal. Há muitos milhares de cores verdes, de tonalidades de verde, perfeitamente perceptíveis pelo olho humano. O mesmo se passa com o ouvido e os sons, e com os restantes sentidos e suas sensações específicas. Uma pessoa que conduz um carro tem à sua frente um desfilar infinito de sensações.
Andar de bicicleta implica uma complicadíssima estrutura de movimentos musculares e de sensações táteis, mas os sentidos selecionam os estímulos mais importantes para essa atividade. Cada atividade humana, desde a mais comum, como, por exemplo, andar, é uma operação extremamente complicada, que só é possível porque os sentidos são capazes de selecionar. Ainda que captem todas as sensações, apresentam-nas à consciência segundo uma determinada hierarquia. Só um minutinho, né? Acho que vale a pena. Só comentar mesmo, não tem nenhuma novidade, mas eu gosto quando o Boal vai, então, falar, né, repetir o que ele coloca como conceito no primeiro livro, o corpo mecanizado. Né? Para o Boal, ele vai dizer no primeiro livro que o que produz teatro, o meio de produção, é o corpo humano. Lembram, quando a gente estudou, que ele vai fazer aqui aquela analogia com a máquina fotográfica, dizendo que é o meio de produção da fotografia. Então, no Peru, ele vê essa experiência, e eu acho isso genial, muito científico da parte do Boal, e ele vai transferir, vai fazer tipo uma analogia explicativa, né? Dizendo que o que produz o teatro é o corpo humano. Só que esse corpo humano, esse meio de produção, não está com o seu dono, que seria o povo, seríamos nós. E ele está sendo utilizado, ele foi roubado, né, digamos assim, pela elite. Ele foi roubado pela classe dominante. E aí o Boal, então, a partir daí, desenvolve toda uma metodologia para a devolução do corpo ao seu proprietário. Né? Então, quando a gente fala levar o teatro para o povo, é uma frase um pouco assim, porque o teatro é o próprio povo, é o próprio ser humano, somos todos nós. Então, quando o Boal abre dizendo que não adianta inserir uma grande discussão sobre emoção, uma nova emoção, se este corpo ele não me pertence. Né? É até interessante. Sai desse corpo, porque esse corpo não te pertence, é ótimo. Né? Lembra aqui as manifestações religiosas, as brincadeiras, né? Para quem é da religião sabe o que eu estou falando. Mas então, ou seja, esse corpo a gente não utiliza para libertação. A gente permite que esse corpo, e aqui, relembrando no livro Arco-Íris, o Boal também vai falar, que esse corpo ele é racional, ele é emocional, sensorial, sexual e sermovente. No livro Arco-Íris ele fala isso. Então, quando ele fala corpo, é o todo. Né? O mecanizado é a perna, mas também é o olhar, também é o raciocínio, também é a audição. A gente vai acostumando e acaba, basicamente, fazendo, né, desse jeito aí. Entrou algum eco aqui para mim, gente. Alguém abriu o microfone? Não. Ok. Então, eu só queria relembrar isso, tá? E, por último, falar que o Boal ele tinha uma biblioteca incrível, ele lia tudo que vocês imaginam, ele lia, e aí ele tinha esse conhecimento muito amplo, ok? Vou fechar meu microfone aqui, você continua, Kelly, por favor? Eu, sim. Célia, desculpe, eu falei Kelly, desculpe. Eu achei que tivesse entrado outra pessoa aqui. Tá. Isto torna-se mais claro quando uma pessoa sai do seu ambiente habitual, quando visita uma cidade desconhecida, nomeadamente de um país desconhecido. As pessoas vestem-se de maneira diferente, falam de diferente, os ruídos não são os mesmos, as cores são outras, as caras têm formas diferentes. Tudo parece maravilhoso, inesperado, fantástico. Fica-se excitadíssimo ao absorver tantas sensações novas. Ao fim de alguns dias, os sentimentos aprendem novamente a selecionar
e volta-se à rotina anterior. Imaginemos o que acontece quando um índio vem à cidade ou quando um habitante de um grande centro urbano se perde na selva. Para o índio, os ruídos da selva são perfeitamente naturais e os sentidos acostumaram-se a selecioná-los. Consegue orientar-se pelo som do vento nas árvores, pela luminosidade do sol entre a folhagem. Em contrapartida, o que para nós é natural e rotineiro pode enlouquecer o índio, incapaz de selecionar as sensações produzidas por uma grande cidade. O mesmo nos aconteceria se nos perdêssemos na selva. Tá, só para falar aqui da genialidade, eu acho, do Boal, cada parágrafo desse já é um exercício. Esse aqui, por exemplo, tem o exercício Floresta de Sons, para quem conhece, né? Então, o Boal, ao mesmo tempo que ele vai raciocinando, ele vai percebendo e desenvolvendo já, né, ou teorizando alguns exercícios. Esse aqui, por exemplo, me remete à Floresta de Sons. E antes eu esqueci também de comentar, né, como, por exemplo, um bailarino que domina o seu corpo, como deve ser genial, né, conseguir, ou uma ginasta que consegue fazer coisas com o seu corpo por ela dominar essa parte, né, muscular. Desculpa, vai, Célia. Lico, Diga. tinha questão, porque no texto a impressão que me dá é que ele está falando dos sentidos mesmo, né? E mas e qual que é o papel da cultura, então? Se os sentidos tem essa organização natural dele de hierarquizar, né? E qual que fica, então, o papel da cultura nesse processo de mecanização? A cultura entra depois, os sentidos mecanizam num nível e a cultura mecaniza no outro. Aí ficou essa dúvida para mim. Ô, Domênico, eu acho que é a cultura que vai mecanizar os sentidos, né? Ele, por exemplo, os operários, como a gente leu, né, no encontro anterior, quando ele fala do Chaplin, a cultura do trabalho, do capitalismo, né, da indústria, que vai mecanizando aquele operário. Na verdade, o que eu entendo é que nós vamos perdendo o poder de usar os nossos sentidos, porque tem alguma coisa gigante, maior, mídia, o capitalismo, que dessa cultura, né, que vai nos formatando, vai nos formatando. Ele cita, não lembro se a gente já leu, se ele vai citar, por exemplo, que ele vai dizer que um militar, um general, de tanto, né, seguir aquela rotina, aquela disciplina. Maria da Conceição, fecha seu microfone, por favor. De tanto ele seguir aquela disciplina, o Boal, até usando o humor, vai dizer que ele vai acabar fazendo sexo também, né, através dessa disciplina militar. Então, se eu entendi aí sua questão, eu vejo que o Boal fala da cultura, sim, mas da cultura dominante. Dessa cultura dominante que vai mecanizando o meu olhar, né, vai mecanizando tudo isso. Eu queria também fazer, então, por exemplo, a fala do Lula, que está despertando uma grande discussão, quando o Lula falou, né, do equilíbrio fiscal ser maior do que o equilíbrio da humanidade, da fome. E, ao ter colocado isto, né, o primeiro ele coloca que quer gastar dinheiro com a questão do mapa da fome e que o tal do mercado grita. Então, eu acho que é um pouco isto. Esse equilíbrio fiscal, essa obrigação, né, do equilíbrio, entre aspas, fiscal, ele tira o humanismo. Primeiro, né, a barriga, depois o moral, como diria Bertolt Brecht. Então, eu acho, para mim, Domênico, que é a cultura que vai mecanizar. E aí o Boal vai desenvolver
as categorias, né, dos jogos e exercícios, para desmecanizar e, outra vez, nós tomarmos consciência de que quem orienta, ou quem deveria orientar, o olhar, a audição, né, o toque, as sensações, somos nós, e não esse exterior, seria a sociedade, né? A cultura, esse exterior. Mas não sei, Domênico, o que você acha? Se tem alguém aqui que também gostaria de participar nessa boa colocação de Domênico. Porque na página 36, ele coloca que por que o corpo do ator está mecanizado? Pela enorme capacidade que tem os sentidos para registrar sensações, aliada a igual capacidade para selecionar e hierarquizar sensações. Ou seja, ele, pelo menos nesse texto, né, ou nesse momento, eu ainda não li o texto todo, o livro todo, mas nesse momento ele cita só os sentidos, como fosse algo inato nosso de essa hierarquização, né? Por isso que ele dá o exemplo do índio e tal. Então, por isso que eu fiquei assim, mas a cultura será que não entra nesse momento também? Então, por isso que ficou essa dúvida. Se ele vai mudar de ideia depois, com o tempo, não sei. Entendi. Certo. Vamos seguindo para ver, mas o que eu entendo é que ele está falando desse ator dessa sociedade capitalista. É o que eu estou entendendo aqui. Mas tudo bem, vamos ficar com essa colocação. Diga. Posso falar, amigo? Sim, claro. Como você tem explicado, e o que a gente lê, essa ideia do todo, que ele fala do corpo, do Boal, né? Essa ideia que ele entende o corpo sexual, cultural, sensorial, eu acho que as palavras não estão muito assim falando de cultura, mas não tem. Eu acho que ele estava tratando de cultura, sim, porque as sensações elas são também acontecidas pelo que a cultura faz na gente. Então acho que é meio um vai e vem de muitas linhas, muitos traçados assim. Não dá para, quando ele fala da rotina, né? Quando a gente tenta do índio, né? Que está na floresta ou a gente na floresta, mexe os nossos sentidos e aí se cria uma rotina de novo. Quer dizer, se cria uma cultura de novo. Penso, acho que não dá para separar essa sensação do que seja a cultura. E acho que os jogos vão criar um tipo de cultura que transforme os nossos sentidos e sensações. Posso fazer também um breve comentário? Acho que vai um pouco ao encontro do que a Lenira falou, mas assim, eu entendo que a cultura... Bom, a questão da hierarquização é porque a gente precisa hierarquizar para sobreviver, né? Acho que tem uma questão também biológica da nossa, de como o nosso corpo funciona. Mas eu acho que, como a gente não pode se dissociar do ambiente que a gente vive, a cultura, eu acho que é esse lugar, é o lugar que vai, de alguma forma, não digo determinar, mas ela vai influenciar no que a gente vai, na seleção que a gente vai fazer. Né? Eu acho que isso opera a nível inconsciente, tanto que ele fala que o índio vai fazer, o povo originário, né? O indígena vai fazer uma seleção de acordo com o ambiente que ele vive. A gente que vive na cidade vai fazer outra seleção e assim por diante. E a cultura artística, né, através dos jogos e do trabalho artístico, talvez vá sensibilizando para aquilo que a gente foi perdendo dentro dessa cultura capitalista. Eu entendo dessa forma. Desculpa, só para complementar o que a Celi fala, eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que está muito dentro disso e também que o fato de sermos atores, enfim, não implica em estarmos fora dessa mecanização também, né? Porque nós estamos muito nesse lugar de estarmos cada vez mais distante desse movimento cíclico, né? Porque cada vez mais nós somos condicionados ao tempo do relógio, não às nossas necessidades, não ao nosso tempo cíclico, né? Então, é o horário que eu posso ir ao banheiro, é o horário que eu posso comer, é o horário que... Ou seja, nosso corpo está condicionado também, os nossos sentidos, né? E o nosso corpo está condicionado a esse tempo do relógio, né? Então, acho que também traz isso, né? Traz essa questão também, diferente dos povos originários que talvez estejam mais próximos, né? Desse tempo cíclico, mais próximo desse
desses Eu sentidos acho mais que ele vai primitivos, né? exatamente. Eu acho que ele vai exatamente. No próximo parágrafo, ele vai falar das máscaras sociais, e acho que tem a ver com a tua questão, viu, Domênico? Ele vai falar que primeiro fizeram isso e ainda não tinham essa discussão do social. Vamos ler só para ver se é isso. Por favor, Célia. Esta seleção produzida pelos sentidos leva à mecanização, porque os sentidos selecionam sempre da mesma maneira. Quando começamos com os laboratórios de interpretação no Teatro Arena, ainda não pensávamos nas máscaras sociais. Naquela época, a mecanização era entendida sob uma forma puramente física. Ao desenvolver sempre os mesmos movimentos, cada pessoa mecaniza o seu corpo para melhor efetuar, privando-se de uma atuação original em cada oportunidade. Podemos rir de 1000 maneiras diferentes, mas quando nos contam uma piada, não nos pomos a pensar num modo original de rir. Portanto, fazemos-lo sempre da mesma maneira. As rugas aparecem porque os nossos rostos não variam as suas expressões fisionômicas habituais. A repetição de determinadas estruturas musculares acaba por deixar sua marca, sobre os nossos rostos. Que é o sectário, se não uma pessoa, de direita ou de esquerda, que mecanizou todos os seus pensamentos e suas respostas? O ator, como todo ser humano, tem suas ações e reações mecanizadas. Por isso é necessário começar pela sua desmecanização, pelo seu amaciamento, para torná-lo capaz de assumir as mecanizações da personagem que vai interpretar. É necessário que o ator volte a sentir certas emoções e sensações das quais já se desabituou. Numa primeira fase, fazemos exercícios sensoriais, seguindo em linhas gerais as indicações de Stanislavski. Dou aqui alguns exemplos. 1. Exercícios musculares. O ator, depois de relaxar todos os músculos do seu corpo... Desculpa, Célia. É bem rápido, só para saber se elucidou ou não. Eu acho que essa sequência vai dizer exatamente o que nós estamos falando aqui, Domênico, né? Que essa área da cultura, ele não usa o termo, concordo muito com Lenira, a gente aqui tem que lembrar que são escritos entre 68, né, e 70, que ele depois vai publicar, mas eu aqui vejo exatamente isso, que não utiliza a ideia ainda, né, da cultura, do teatro antropológico, mas ele vai, nessa sequência, falar desse social, né? E vai, inclusive, falar, olha, do sectário, de esquerda ou de direita, ou seja, que vai sentidos, pensamentos, sensações, emoções vão ficando repetitivos ou, né, congelados, e que isso é ruim. É a isso que ele chama de mecanização, uma coisa, para mim, muito ampla, é quando você para de pensar e passa a repetir pensamentos. Um exemplo que eu gosto de usar é da internet, as redes sociais, que aqueles emoji, né? Você está feliz, você não cria uma imagem de feliz, você repete a imagem do sorridente. Está triste, aquela do triste, o ok, tudo bem, dá um like. A gente teve uma redução linguística, sensorial, de comunicação, sei lá, violenta nesse período, quando eu só repito aqueles símbolos. E também quando eu nem mesmo vou dar a minha opinião sobre alguma coisa. Eu recebo um post, um card, um comentário, um vídeo, e eu vou na minha rede social e passo para mais 300 pessoas. Isso é um ato quase que mecanizado. Eu não comento. Olha, eu vi aquele espetáculo de dança e gostei, não gostei. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Desculpa.
Professor, gostaria de complementar, né, um pouquinho aí que o senhor trouxe, que é um hábito muito comum, né? O que é que acontece? As pessoas acabam não se destacando em usar essa forma mecânica de ter uma reação com as coisas, né? Então, muitas vezes, por exemplo, assim, que acontece muito comum, eu fazer uma postagem e colocar um texto de um sentimento meu. A pessoa nunca lê o texto, a intenção não foi a minha imagem, foi o texto, e a pessoa não lê o texto, então acaba não se destacando, a gente está muito ligado à imagem, né? Essa coisa mecânica. Então, é muito importante a gente começar a rever as ações. Agora mesmo eu dei um obrigado e botei uma carinha, né, de coraçãozinho. Claro que já tem uma palavra e um emoji, já está demonstrando um certo afeto, né? Não é só uma carinha. Né? Então, é muito importante. A gente está se perdendo, deixando de usar as palavras, que é o que mais importa, né, na nossa expressão. Para além do corpo, eu falo isso no sentido do visual. Uhum. E aí, gente, para quem não viu esse raciocínio, está no A Estética do Oprimido, que está também no canal do YouTube. A gente leu o livro, né, Estética, e o Bob vai falar um pouco que a Chanty agora comentou, da imagem, palavra e o som. Né? Que se você também não domina essas três, que é a base, né, da estética, a base da árvore, essas três formas de comunicação humanas, você acaba repetindo os discursos. Você não cria, não produz o seu próprio discurso. Diferente dos artistas, que ao usarem o corpo, a imagem, a voz, né, usarem a palavra, acabam produzindo os discursos. Então, como se a gente tivesse hoje no mundo uma redução de produção de conteúdos. Né? É tudo mais download do que upload. A gente faz pouco upload, a gente faz muito download. Então, nesse sentido, que eu acredito que sim, que o Boal aqui já está falando de cultura, não usando o termo de cultura, mas vai aqui falar do perigo que foi, à época, ele não devolver, né, essa consciência corpórea, porque é mais ou menos o que eu entendo que ele fala. Não adianta eu levar direto para a emoção, para o racional, se não devolver o todo para esse novo ator, esse ator da revolução, esse ator popular. Eu não quero mais, como ele fala no primeiro também, né, aqui no primeiro capítulo, esses monstros sagrados, eu não quero mais esse tipo de atuação, que também é o discurso do próprio Stanislavski. Né? Repito aqui, a gente falou isso, o Boal vai dar continuidade aos estudos, ao pensamento de Stanislavski, também do Bertolt Brecht, para chegar ao teatro do oprimido. Continua, Célia, por favor. Número 1, exercícios musculares. O ator, depois de relaxar todos os músculos do seu corpo e tomar consciência de cada músculo, andava uns passos, curvava-se, apanhava do chão um objeto qualquer e, movendo-se muito lentamente, tentava memorizar todas as estruturas musculares que intervinham na realização desses movimentos. Em seguida, repetia exatamente a mesma ação, mas agora devia recorrer à memória, pois fingia apanhar um objeto do chão, ativando e desativando os músculos ao lembrar-se da operação anterior. Faziam-se muitos exercícios deste gênero, variando o objeto, uma chave, uma cadeira, um sapato, ou tornando-o mais complexo, vestir-se ou despir-se, primeiro com roupa e depois sem ela, ou andar de bicicleta sem bicicleta, deitado de costas sobre o solo para liberar os braços e as pernas. Em todos os exercícios, o importante era que o ator tomasse consciência dos seus músculos, da enorme variedade de movimentos que poderia realizar. Outros exercícios: andar como fulano,
rir como Beltrano, etc. Não se visava a exata imitação exterior, mas, sobretudo, a compreensão interior dos mecanismos de cada movimento. O que é que leva fulano a andar desta maneira? O que é que faz com que Beltrano ria deste modo? 2. Exercícios Super sensoriais. rapidinho também, tá? O Boal depois vai mostrar esses jogos e exercícios, tá, gente, no Arsenal, sempre de maneira coletiva. Essa, para mim, aqui seria já uma primeira diferença, né? À medida que ele vai avançando, ele vai transformando tudo em coletivo, em aprendizado coletivo. Aqui ele ainda fala, o ator está fazendo isto, mas depois, nos jogos, são experiências coletivas, onde tudo que um faz, o outro também deve fazer. Mas ele já faz aqui, no finalzinho, essa inserção do pensar. Ó, o que leva a Célia a falar desse jeito, ou o Lico a falar desse jeito? O que a cultura, né, voltando aí a você, me faz falar assim? Por que eu não falo assado? O que é isto? Então, essa discussão ele vai incorporar na sequência. Vai, Célia, por favor. Exercícios sensoriais. O ator ingere uma colher de mel, a seguir um pouco de sal, depois açúcar. Seguidamente, terá que recordar os gostos e manifestar fisicamente todas as reações que acompanham a ingestão de açúcar, sal, mel, etc. Não se trata de fazer mímica, cara feia para o sal e rosto angélico para o açúcar e o mel, mas sim de sentir novamente as sensações de memória. O mesmo se pode fazer com cheiros. Um exemplo, punhamos música a tocar e vários atores escutavam-na, prestando muita atenção à melodia e também ao ritmo e ao compasso. Depois, todos em conjunto tentavam ouvir mentalmente a mesma música, dentro do mesmo ritmo e compasso. Ao meu sinal, os atores tinham que começar imediatamente a cantá-la na parte que estava a ser ouvida mentalmente. Se havia coincidência, era porque todos estavam concentrados e haviam reproduzido com perfeição a música, melodia, ritmo e compasso. 3. Exercícios de memória. Fazíamos-los muito fáceis e cotidianamente. Antes de dormir, cada qual procurava lembrar-se minuciosamente e cronologicamente de tudo que se passara durante o dia, com o máximo de detalhes, cores, formas, fisionomias e tempo, repensando quase fotograficamente tudo o que se vira, reouvindo tudo o que se ouvira. Era frequente também que, ao chegar ao teatro, se perguntasse a um ator o que se passara desde a noite anterior, o que ele tinha de relatar com todos os pormenores. Era particularmente interessante fazer esse exercício quando 2 ou mais atores tinham participado do mesmo acontecimento, uma festa, uma assembleia, um espetáculo teatral ou um jogo de futebol. Comparava-se 2 versões e fazia-se um esforço para chegar a uma conclusão objetiva quando havia discordâncias. Os exercícios de memória podiam igualmente referir-se a coisas passadas há muitos anos. Por exemplo, cada ator fazia um relato pormenorizado de como tinha sido seu casamento, quem assistiu, que música se tocou, que se comeu, como era a casa, etc. Ou como tinha sido o enterro de um ente querido, ou como foi no dia em que o Brasil, jogando contra o Uruguai, perdeu o Campeonato Mundial de Futebol em 1950, no estádio Maracanã. Em que rádio ouviu o jogo? Assistiu a ele? As pessoas choravam? Que pessoas? Como dormiu naquela noite? Dormiu? Teve sonhos? Que sonhos? Etc, etc. Nos exercícios de memória, o mais importante é haver uma grande riqueza de pormenores concretos. É igualmente necessário que este tipo de exercício seja praticado com absoluta regularidade, quase como rotina diária,
de preferência em determinado momento do dia. Serve para desenvolver a memória, mas também para aumentar a atenção. Cada qual sabe que terá de lembrar-se de tudo o que vê, ouve e sente, e assim aumentará extraordinariamente a sua capacidade de atenção, concentração e análise. 4. Exercícios de imaginação. Faziam-se muitos semelhantes aos que são descritos mais adiante. Câmara escura, contar uma história, etc. 5. Exercícios de emoção. Há um muro entre o que o ator sente e a forma final como expressa esse sentimento. Esse muro é formado pelas mecanizações do próprio ator. O ator sente as emoções de Hamlet. Assim, sem o querer, expressará as emoções de Hamlet na forma do próprio ator. Mas o ator poderia igualmente escolher, entre as 1000 maneiras de sorrir, aquela que, segundo crê, seria a de Hamlet. Entre as 1000 maneiras de se enfurecer, a que, segundo ele, seria a de Hamlet. Para tanto, há que começar por destruir o muro das mecanizações, a máscara do próprio ator. O Teatro Burguês de São Paulo, pelo contrário, procurava fortalecer esse muro, endurecer ainda mais essas mecanizações, as marcas registradas de cada ator ou atriz, tentando criar as personagens sobre esse muro e essas mecanizações. Não era de admirar, portanto, que as duas Antígonas, tão diferentes no texto, fossem tão iguais no palco, que a peça Subterrâneos, de Gorky, fosse representada com uma cadência rítmica de voz igual à de um personagem de Goldoni ou de Benavente. Célia, deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho. Tá? 2, né? Aqui, o Boal ainda não coloca, eu estava aqui observando, que ele depois vai organizar os exercícios em 5 categorias. Tá? Então, aqui ele dá 5 exemplos, mas já está com esse raciocínio, né, de sentir tudo que se toca, escutar tudo que se ouve, né, estímulo a todas as sensações, a memória dos sentidos. Ele já vai aqui mostrando, né, ou sei lá, digamos, a origem do que vai depois, nas novas publicações, ele vai colocar aqui as 5 categorias. E ainda utilizando a colocação sua, Domênico, esta oposição, então, e aqui eu acho que fica bem forte a ideia da cultura, ou a ideia de um pensamento, né, ideológico até, quando ele repete que o ator mecanizado burguês vai representar sempre da mesma forma, né, porque ele não pensa em outra coisa. Se ele acha que a voz é trêmula, qualquer personagem dele vai ter a voz trêmula, porque é a marca dele. E não, ele vai ser generoso, né? E vai emprestar realmente seu corpo, sua voz, para uma outra personagem. Ele, egoisticamente, é ele que tem que aparecer enquanto estrela, enquanto a sua roupa, seu jeito de ser. E não se dobrar, né? Não dobrar os joelhos, não curvar aqui a espinha dorsal para fazer uma outra personagem. Vai ficar sempre ereto com aquela voz ali. Continua, Célia, por favor. Ok, só vou tomar um golinho d'água aqui. Lico, enquanto a Célia toma água, eu queria perguntar qual a diferença entre o exercício 2 e o 3, porque o 2 me pareceu também um exercício de memória. Eu fiquei em dúvida, porque se não é mímica no 2, ele é o quê, então? Então, me parece um exercício de memória o 2, né? Sim, sim. E todos eles, na minha opinião, vão trabalhar essa memória, todos, sem exceção, os 5, essa memória da experiência, vamos dizer assim, né? Eu tive a experiência de andar, abaixar e pegar alguma coisa, e aí vai para a minha memória. Eu penso que é o princípio dessa mecanização que ele fala. À medida que eu vou raciocinar
sobre o ato que eu faço, ele não deixa de ser uma reflexão sobre essa memória que se mecaniza. Então, eu concordo com você. No primeiro momento, todos eles possuem fortemente, né, essa ideia de trabalhar e entender a memória. Aqui, a memória dois sentidos, no 2, tá? Que depois vai ser a categoria, né, a quinta categoria, a memória dos sentidos, os exercícios sensoriais. E aqui, no 3, né, que é onde ele vai falar exatamente de lembrar ações, tá? De lembrar detalhes. E aí tem vários, o Domênico também lá nas categorias, que eu peço, por exemplo, a imagem da palavra, né? Então, a palavra é negro. Então, cada um vai mostrar com o seu corpo, né, o que ele tem dentro dele dessa palavra negro. Ele vai usar a memória de uma forma ou de outra, né, de alguma informação que ele recebeu lá atrás e que essa memória vai estar ou no inconsciente ou no subconsciente, né, no caso do Freud ou do Stanislavski, ou já vai estar no consciente direto. Então, ele vai usar. Mas o que eu concordo totalmente com você, Domênico, é que é memória. Tá? Todos eles, os 5, para mim, trabalham a memória, alguns de uma forma mais profunda, alguns de uma forma mais superficial, e também, Domênico, lá no Arco-Íris do Desejo, o Boal vai falar, então, desta experiência, no caso, ele vai usar a opressão, né? A memória dessa opressão, que ficou no teu inconsciente e que o faz agir, já que a gente estava falando no início de psicologia, que vai fazer com que ele tenha receio de reagir a determinada situação de opressão. Né? No caso, por exemplo, dos negros, de tanto falarem, não usa vermelho, isso não é para você, isso você não pode ir naquele lugar, as pessoas acabam não entrando naquele lugar, não usando o batom vermelho, ou nem mesmo procurando aquele emprego porque acha que não é para ele. Isso é o quê? Isso é memória. Isso é uma memória que foi ficando na sua formação cultural, familiar, né? Amigos. E aí, no caso do arco-íris, que são técnicas mais voltadas, né, para a questão psíquica, o Boal vai dizer que o tira está na cabeça, que a polícia está na cabeça. Isso é memória. Uma vez eu vi que um negro apanhava sempre que não queria trabalhar de graça para o branco. De tanto eu ver aquilo, eu não quero que aquilo aconteça comigo. E aí, quando ele manda eu fazer, eu vou lá e faço, que na minha memória, se eu não fizer, eu vou apanhar igual o outro. E tem a ver com Aristóteles, né? Tem a ver com a tragédia grega, que usavam o teatro para educar ou domesticar. Então, concordo com você. Todos são de memória e o 2 e o 3 mostram isso de uma forma bem evidente, sim. Continua? Posso continuar? Se ninguém quiser, eu posso continuar. Goldoni ou de Benavente. O nosso ponto de vista era diferente. Queríamos que o ator pudesse anular de saída todas as suas características pessoais e fizesse florescer outras, as da personagem. Estes e outros exercícios serviam para anular a chamada personalidade do ator, a sua forma e o seu molde, e para permitir que nascesse a personalidade da personagem, a sua forma. Mas como chegar a essa forma? Nessa altura respondíamos: há que sentir primeiro as emoções da personagem. E essas emoções encontrarão no corpo descontraído do ator a forma adequada e mais eficaz de ser transmitida ao espectador, com vista a despertar nele emoções iguais. Os exercícios de emoção passaram a ser rotineiros no teatro de arena. Os atores praticavam-nos no palco ou em qualquer lugar,
no escritório, na rua, nos restaurantes. Todos os dias, cada ator fazia pelo menos 2 ou 3 exercícios de laboratório. Nessa época, a grande maioria dos nossos atores era muito jovem, sem grandes problemas financeiros, podendo, portanto, dedicar todas as horas do dia aos exercícios e aos espetáculos. Tiveram, assim, a possibilidade de praticar em conjunto com os seus corpos e as suas emoções, sem terem de abandonar os estudos teóricos. Frequentemente, alguns atores fazem como a maioria dos profissionais liberais. Estudam enquanto frequentam as escolas e as faculdades, depois profissionalizam-se e passam a sua vida profissional sem fazer nenhuma investigação, estudando apenas os diálogos das suas personagens. No Teatro Arena, pelo menos durante alguns anos, isso não aconteceu. E ao longo desses anos, podemos comprovar como é falso e antiartístico o sistema de produções isoladas, em que o ator trabalha numa produção e a seguir noutra, e noutra ainda, sem a possibilidade de aprofundar o seu estudo conjuntamente com outros atores empenhados na mesma pesquisa. Pelo contrário, é extraordinariamente importante para os atores o trabalho coletivo, orientado para uma pesquisa comum. A produção isolada serve aos interesses empresariais. Os grupos mais ou menos permanentes servem à arte teatral, aos atores e à função social e política do teatro. Célia, eu acho que vale a pena também sublinhar algumas coisas, né? Desde aquele primeiro parágrafo, repetindo. O Boal vai falar, então, da personalidade e depois vai falar da personalidade da personagem, tá? Isso está no livro Arco-Íris do Desejo. Repito aqui, voltem ou no livro ou assistam as conversas que a gente tem aqui no canal do YouTube, quando o Boal vai falar dessa tríade, pessoa, personalidade e personagem. Ele diz que pessoa é o todo, nós temos todas as emoções, sensações, a personalidade é um filtro social, cultural, então eu só deixo vocês verem, né, o que eu quero que vocês vejam, ou o que permitem que eu mostre, né? Por exemplo, a gente vai ter agora a Copa do Mundo a partir de amanhã, numa outra cultura. E nesta outra cultura, o que se pode mostrar, ou o que se permite mostrar, né, é diferente de outras culturas. E depois o Boal, na sequência, vai falar duas coisas interessantes. Vai falar que o Arena era composto de pessoas de classe média, né, fica bem nítido aqui o que ele está falando. Para quem não sabe ou não leu, a maioria vem do teatro de estudante paulista, não sei, que era da faculdade, né, do Mackenzie, outros eram do direito, do Largo São Francisco, São Paulo, e aí eram organizações também estudantis e, de uma forma ou de outra, à época, classe média. E, por último, ele vai falar do coletivo, do teatro de grupo, que é totalmente diferente do ator que trabalha em muitas montagens. Ele aqui não escreve assim, mas eu chamo a isto como se fosse a prostituição do ator ou da atriz do corpo. Eu sou ator, preciso ganhar dinheiro para comer, né, dar comida para o filho, e eu vou fazendo, então, todos os papéis que me pagam, sem parar para perceber se ideologicamente eu concordo com aquilo ou não, se aquilo é contrário à minha etnia ou não, se é contrário à minha opção de gênero ou não. Ainda se vê muito isso, repito, nas novelas, né? Eu tenho alguns amigos fazendo Travessia, por exemplo, e lá tem, de novo, né, o espeto, que é o nome de uma personagem, uma pessoa preta, e que é garçom. Só dando uma sublinhadazinha. Isso a gente vem discutindo já há anos. Por que os atores e as atrizes negros e negras têm que ser o samba de Vila Isabel, tem que ser o espeto, tem que trabalhar de garçom, né? Tem que ser o bandido, esses estereótipos. E aí, de novo, Domênico, vem a memória, tá?
acaba ficando para a sociedade, né, que as pessoas negras são bandidas, são prostitutos, são tudo isso. Então, é interessante essa passagem do Boal, que nos ajuda a refletir sobre isso. Coletivo é diferente de individual, né? Um grupo de dança, um grupo de teatro longevo, ele se desenvolve, faz coisas incríveis de pesquisa, enquanto que, se eu trabalho como ator ou atriz de forma contratado, né, para aquela personagem, eu não tenho nem o tempo, nem vão me deixar o tempo de pesquisar um pouco mais sobre teatro, né, propriamente dito, sobre a arte teatral, como o Boal encerra aqui esse período. Quem pode ler? A Célia continua. Daniele, ela quer fazer uma pergunta, ela levantou a mão. Bom dia. Na verdade, não é bem uma pergunta, não, é um comentário a respeito do que o Lico acabou de falar sobre o personagem que está sempre atrelado ao samba, né? Personagem negro. E eu já ouvi pessoas, eu acompanho a novela, eu faço parte de um grupo, e eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, que existe uma atriz negra que é advogada, né? Tem uma família negra que é uma advogada e um professor. E eu já ouvi pessoas falando que essa família parece artificial, que acha muito artificial uma advogada, um professor, a maneira como eles se comportam. E eu creio que seja por essa questão, né? As pessoas não conseguirem associar a negritude à prosperidade, né? O personagem que é garçom, para as pessoas soa muito natural, mas uma advogada bem-sucedida, sócia de uma empresa, as pessoas tendem a encarar como algo artificial, porque para elas aquilo não condiz com a realidade. Perfeita observação, né? Ou seja, mesmo quando se tenta fugir ou se coloca uma advogada sócia de uma empresa, as pessoas falam isso, comentam isso, que é forçado, que não existe. Infelizmente, Dani, infelizmente continua, e vamos continuar lutando, né? Eu ainda não vi, mas vou lá ver o Pantera Negra para sempre, né? A gente vai avançando e continua assim. Obrigado. Continua, Célia? Lico, se tiver alguém que pudesse ler, porque eu estou começando a sentir um pouco a garganta, se tiver alguma outra pessoa. Quer que eu leia um pouco? Eu posso ler um pouco. Aí, onde é que a gente estava mesmo? A gente parou na página 41. Tá. São os 2 últimos parágrafos. Começam os exercícios de emoção. Lá vou eu, então. Posso ir? Pode. Os exercícios de emoção, além disso, são fascinantes de ver e de praticar. Em dado momento do nosso desenvolvimento, chegamos a atribuir uma importância desmedida à emoção. Todavia, não era muito clara para nós a importância da ideia. A partir de 1960, Stanislavski passou a ser largamente utilizado também em vários outros elencos teatrais brasileiros. Por vezes sucediam casos curiosos e aplicações discutíveis dos ensinamentos stalinaviskianos sobre a memória emotiva. Lembro-me do que aconteceu num teatro universitário da cidade de Salvador, Bahia. Um encenador norte-americano foi convidado a ensinar Stanislavski e a montar uma obra. Escolheu, então, um bonde chamado Desejo, de Tennessee Williams. Os ensaios iam bastante adiantados quando o encenador decidiu trabalhar em laboratório a cena de Stella e Blanche de Bois. No dia seguinte, a tremenda luta entre as duas e Stanley Kowalski. Não havia maneira de conseguir fazer a cena. Ensaiavam e tornavam a ensaiar, mudavam tudo, improvisavam, mas não havia maneira. A cena saía sempre sem a menor convicção. Até que o encenador decidiu recorrer a improvisações de memória emotiva. Ainda desta vez, a cena não resultou.
O encenador explicou, então, à atriz que fazia o papel de Stella. Vês? O problema é este. Stella lutou mortalmente com o marido, defendendo sua irmã. Mas ele pôs-se a chorar, ela comoveu-se muito ao vê-lo tão frágil e tomou-a nos braços, levou-a para o quarto, fizeram amor durante toda a noite, foi uma noite de loucura, e depois ela pôs-se a dormir. Ora bem, a cena começa na manhã seguinte. Ela acorda depois de uma noite maravilhosa, com muito sexo, está ainda um pouco cansadinha, mas contente. Sorri todo o tempo, está feliz. É uma mulher feliz. E isso é precisamente o que eu não sinto na tua interpretação. Façamos assim, um exercício de memória emotiva. Procura recordar a noite mais bela da tua vida, a noite mais plenamente sexual, porque é isso que falta à cena. A pobre moça fitou-o por instantes e confessou: eu sou virgem, mister. Houve um momento em que ninguém soube o que dizer. Parecia, então, caso a memória emotiva stanislavskiana não se poderia utilizar. Então, certo ator deu uma sugestão. Não importa. Ela pode tentar lembrar-se de algo que lhe proporcionou a maior felicidade. E pronto. E depois a transferência. Sei lá. O encenador aceitou a proposta. Fizeram um exercício e, em seguida, a cena, que saiu maravilhosa. Todos ficaram contentes, felizes, excitados e perguntaram à jovem como havia conseguido o que fizera para adquirir aquele rosto tão sensual, tão feliz, tão atraente. Ela disse a verdade. Olhem, enquanto falávamos de sexo e de como Stanley era maravilhoso na cama, lembrei-me de uma tarde cheia de sol, quando comi 3 sorvetes seguidos debaixo de um coqueiro na praia de Itapuã. Estes casos de transferência... Deixa eu só comentar rapidinho, Lenira, para vocês verem como o Boal realmente seguia, né, o Stanislavski totalmente. Tem um exercício, né, descrito em um dos livros do Stanislavski, que é sobre o suicídio, que é exatamente a mesma coisa, o Boal só mudou o local, que ele vai dizer que é feita a cena de suicídio, o cara pega a arma, coloca na fronte, pá! E todo mundo fala, que lindo, que maravilha, como foi que você conseguiu, incrível esse suicídio. Ele falou, muito simples, eu fui e lembrei que eu morava na Sibéria, lá era muito frio, eu era muito pobre, nós não tínhamos água quente, e para mim, sempre que eu tinha que tomar banho, o primeiro pingo era a morte. E aí eu peguei o revólver, lembrei que eu estava embaixo do chuveiro, e ia cair o primeiro pingo de água na minha cabeça. Pum! E caía o pingo, era o tiro, e eu morria. Só quis interromper para demonstrar como o Boal realmente segue, né? Ou seguia aqui nas emoções os exercícios do Stanislavski, que é que ele leva para a praia de Itapuã. Maravilhoso. Siga, por favor, querida. Estes casos de transferência extrema não são raros. Na verdade, é absolutamente inevitável um grau maior ou menor de transferência. Uma pessoa recorda a emoção que sentiu em determinadas circunstâncias, que lhe aconteceram a ela e só a ela, e que são circunstâncias absolutamente singulares que, ao serem transferidas, mudam um pouco. Eu nunca matei ninguém, mas tive vontade disso. Procuro lembrar-me da vontade que tive e faço a transferência para Hamlet, quando mata o tio. A transferência é inevitável, mas não creio que se deva ir tão longe como no caso que conta Robert Lewis, relativamente ao autor famoso, que fazia o público chorar quando puxava do revólver durante uma cena patética e o apontava à cabeça, preparando o dedo enquanto falava da inutilidade da sua vida, quase disparando o balaço final. O ator emocionava-se a si próprio.
Os espectadores choravam quando ouviam chorar, soluçavam quando ouviam a sua voz soluçante. Quando Loomis lhe perguntou como conseguira tal impacto, tal transbordo de emoção, tal tremendo choque no público e nele próprio, o ator respondeu: memória emotiva, meu velho. Não leste Stanislavski? Pois aí está. Ah, sim, disse Lewis. Outrora tivesse vontade de matar-te. Usaste a memória emotiva e pronto. Foi assim? Vontade de me matar? Eu amo a vida, meu velho. Nada disso. Então, a coisa passa-se assim. Quando levo o revólver à cabeça, tenho que pensar em algo triste, ameaçador, terrível. Bom, e é isso que faço. Lembra-se que quando aponto o revólver... Olha, ele vai contar a história aqui, olha. Lembra... Continua, Lica? Continua? Sim, sim, continue, por favor. Lembras-te que quando aponto o revólver olho para cima? Aí está. Lembro-me de quando era pobre e vivia numa casa sem aquecimento ou luz elétrica e sempre que tomava banho era de água fria. Aponto o revólver à cabeça, olho para cima, para a ducha, penso na água fria cair-me sobre o corpo. Ah, meu velho, como sofro, como me vêm as lágrimas aos olhos. Apesar dos excessos, os exercícios de memória emotiva são bons e úteis. Praticávamos sempre, especialmente nas versões que adiante se explicam da quebra da repressão, e em todas as suas variantes. Sim, aqui só tem a transferência, Lenira, que no livro do Stanislavski está a Sibéria e o próprio Stanislavski, né? Que faz aquela personagem Danchenko, se eu não me engano, que é ele mesmo. E aí lá é a Sibéria caindo. Ok. Acho que dá para continuar, não dá, gente? Ou alguém quer fazer mais observações? Vamos seguindo? Eu gostaria de seguir. Pode ir? Então vamos. Racionalizar a emoção. Mas um exercício intenso de memória emotiva, ou qualquer exercício de emoção em geral, é muito perigoso se não se fizer posteriormente uma racionalização do que se passou. O ator descobre coisas quando se aventura a sentir emoções em determinadas circunstâncias. Há casos extremos. Vivian Leigh deixava-se levar de tal modo pela emoção no papel de Blanche de Bois que acabou por ser internada num hospital para doentes mentais. Isso não quer dizer que devemos rejeitar os exercícios de emoção. Pelo contrário, há que fazê-los, mas com o objetivo de compreender a experiência e não só com o de senti-la. Há que fazer porque há que saber por que é que uma pessoa se emociona, qual a natureza dessa emoção, quais as suas causas, e não apenas saber como ela se emociona. O porquê é fundamental, pois para nós a experiência é importante, mas o significado da experiência é ainda mais importante. Queremos conhecer os fenômenos, mas, sobretudo, queremos conhecer as leis que regem os fenômenos. Para isso serve a arte, não só para mostrar como é o mundo, mas também para mostrar por que é assim e como se pode transformá-lo. Espero que ninguém esteja satisfeito com o mundo tal qual é. Por isso, há de transformá-lo. A racionalização da emoção não se processa apenas depois da emoção desaparecer. Ela é imanente... Lenira, desculpa, que às vezes eu demoro a clicar o microfone aqui para abrir. Não, imagina. Queria, de novo, pegar aqui o que o Domênico falou lá atrás, sobre a emoção. Então, ou seja, a emoção e a memória, né, vão, de uma forma ou outra, atravessar todo o processo. A memória, a emoção, o Boal que está nos dizendo, que vão atravessar todo o processo. A diferença neste livro, apesar dele colocar aqui alguns indícios, né, é que ele ainda não havia avançado para falar da elaboração,
que eu acho que ele vai pegar isso, gente, depois da experiência no Peru, usando Paulo Freire. Mas ele aqui já falou da importância de, posteriormente, logo no início do parágrafo, lá em cima, uma racionalização do que se passou. O que é isso, se não Paulo Freire? O que é isso, se não você faz a experiência coletiva, depois para, né, e fala o que foi a experiência sensorial, emocional, corpórea, para que não fique só com você, não fique dentro de você, nem você, aí entra muito do arco-íris, pense que você tem um problema, que você tem um problema e vai acabar no hospício. E não. Quando a gente elabora posteriormente, é que se percebe que todo problema é social, é cultural. Mesmo os livros que falam, por exemplo, da psicoterapia do oprimido, psicologia social, o psicodrama, eles falam isso, né? Nós nascemos, entre aspas, vazios. O que vai me dar muito problema é eu ter experiências na minha formação, principalmente na primeira formação, onde culturalmente eu vou receber, digamos assim, propostas, indícios, racismos, preconceitos, e não vão me permitir fazer algumas coisas mais à frente. E vão acabar, como a Daniele falou, dizendo: não fica... É falso uma advogada sócia. É porque a informação que nós temos é que as pessoas pretas não são sócias. Mas o Bock já fala dessa elaboração. Quando fizerem qualquer jogo de teatro do oprimido, técnica, tem que elaborar depois. Tá? E coletivamente. Por quê? Às vezes eu percebi alguma coisa, eu produzi um conhecimento, e esse conhecimento ele deve ser, então, compartilhado. O outro que não havia percebido, com o que eu falei, pode ter percebido ou ter percebido de outra maneira. E aí coloca também. E assim, esse círculo de cultura, esse círculo vai desenvolver um pensamento maior, coletivo e muito mais rico. Por isso ele fala da ideia do mundo tal qual é, por isso há de transformá-lo. Percebem como começa aí o Freire a entrar? É livro de 77, publicado. Aí ele já publicou 74, o Teatro do Oprimido. Aí ele já pesquisou formas de teatro popular e ele vem para os Jogos e Exercícios, já fazendo uma revisão, né, no trabalho do Teatro Arena, de tudo que ele fez ali. Era isso, Lenira, se você puder continuar, ou quiser falar alguma coisa, claro. Queria, Lico, é só uma... sobre a memória que os companheiros estão falando, os estudos hoje também vão dizer, essa memória, ela não é só do passado, né? Essa memória do que ela cada vez que a gente fala essas coisas horríveis ou boas, a memória está aqui agora. Então isso que é também muito ruim, por isso que ele fala, acho que de transformar, fazendo uma ligação com ele, né? A memória está aqui viva. A gente está falando agora de algo que passou, mas é agora. Ele tá, então se permanece homofobia, racismo ou alegria no presente, né? A memória ela tá toda presente e não é só no passado, né? Sim, uma ótima contribuição. Exato. A memória só serve para o presente. Eu faria até essa frase aqui. Para que serve a memória se não é para um ato, né? Então, muito bem colocada a tua contribuição. A memória ela está agora aqui. E aí ela vai agindo, né? Vai funcionando, vai produzindo o presente. Grande contribuição, Lenira. Obrigado. Eu não sei onde levanta a mão. Pode falar rapidinho agora? Claro, claro. O que a Lenira, né, falou agora é tão importante também, de tudo, né, que está sendo trazido aqui nesse estudo. Você vê, eu moro em Búzios e pinto quadros, a maioria das pessoas ficam procurando levar Brigitte Bardot. E a cidade tem uma escultura de bronze homenageando Brigitte Bardot, que não tem menor interesse em vir nessa cidade. Ela ofereceram até, assim, enfim,
ela não tem menor interesse em estar vinculada a abusos, né? E eu pinto o quadro que é os 3 pescadores, uma escultura que tem de bronze, os 3 pescadores, eu pinto com agulha de costura e palito de dente, mas eu pinto do mar para a terra, porque aqui atrás está a Casa do Sino, onde eram vendidos escravos. E próximo aqui é a casa que foi de Juscelino Kubitschek, o Brasil está aqui. E o turista leva Brigitte Bardot. Então, quando eu pego esse quadro e falo, essa terra é de pescador, e aqui está a história desse país. Pessoas foram caçadas, fugiram para o mato. E aqui tem mulheres quilombolas, que elas falam hoje, queremos o nosso lugar, chega de Brigitte Bardot. Porque ninguém fala. Assim, a cultura da cidade de Búzios está sendo voltada às mulheres quilombolas para colocá-las no lugar que elas merecem, que não é de Brigitte Bardot essa cidade. E teve alguns eventos em locais assim, já vou finalizar para não atrasar o estudo, que colocaram crianças numa igrejinha que estava ligada à cultura negra, não pelo sentido da cultura. A fala de uma pessoa sem instrução a respeito dessas questões foi: eles são negros mesmo, então lá é o lugar deles. Não foi de valorização da história. E aí uma outra pessoa, já com um olhar, trouxe: não é porque eles ficam à parte, porque eles estão à parte, né? Eles não estão no centro da atenção. Isso está sendo trazido agora. Então, essa memória está muito presente nas nossas ações. É o meu trabalho de formiguinha de falar para as pessoas de um em um. Quando a gente não olha a história, a gente alimenta o preconceito. Então, a gente precisa trazer para o presente, porque não está lá atrás, não. Então, foi muito bem colocado aí. Obrigado, Noêmia. Lenira? Dou um exemplo que se passou comigo. Senti uma das mais fortes emoções da minha vida quando morreu meu pai. Durante o velório, o enterro e a missa do 7º dia, embora eu estivesse verdadeira e profundamente emocionado, nunca deixei de ver e analisar as coisas estranhas que acontecem em rituais como a missa, o enterro e o velório. Lembro-me de como mudavam as flores de como mudavam as flores no caixão e da maneira fria e objetiva com que o homem explicava a necessidade de mudar as flores para o caixão ficar mais bonito. Lembro-me da cara de cada uma das pessoas que nos davam os pêsames, cada qual refletindo a sua maior ou menor amizade para conosco, para com a nossa família. Lembro-me da expressão do rosto cansado do padre, talvez fosse o 4º ou 5º enterro do dia a que assistia. Lembro-me de tudo, porque analisei tudo no momento em que acontecia, sem que, por isso, me emocionasse menos. Dou este exemplo que se passou comigo, mas isso acontece ou pode acontecer a toda a gente. Talvez aconteça mais frequente aos escritores, uma vez que são analistas por vocação. O exemplo de Dostoiévski é extraordinário. Em O Idiota, o autor descreve com perfeição e riqueza de pormenores os ataques de epilepsia do protagonista. Dostoiévski era epilético e conseguia manter durante os seus ataques uma lucidez e uma objetividade suficientes para recordar as suas emoções e sensações e para ser capaz de descrevê-las. Neste caso, o autor descreve as suas emoções depois de as ter sentido. Mas, no caso de Proust, é ainda mais extraordinário, mais fantástico e, não obstante, real. Enquanto estava morrendo, ditava à sua secretária um longo capítulo sobre a morte de um escritor, ele próprio, e tinha objetividade para dizer à secretária em que páginas devia entrar esse capítulo, em que novela, e as alterações que ela deveria fazer nas novas edições. Agora que realmente estava morrendo, corrigia a morte fictícia que tinha descrito anteriormente. E quando acabou de descrever a agonia do escritor,
morreu. Não nos interessa se há aqui verdadeira simultaneidade ou uma rapidíssima intermitência, razão-emoção. O importante é assinalar o erro e corrigir os atores para quem tudo consiste em emocionar-se. Quando o autor se mostra incapaz de sentir durante os ensaios, quando um autor se mostra incapaz de sentir durante os ensaios uma verdadeira emoção, está seguramente a elaborar um erro. Mas o ator que se descontrola não comete erro menor. Muitas vezes o descontrole é falso, tratando-se de puro exibicionismo. Certo ator tornou-se famoso pela violência com que representava o papel de Otelo, de uma forma terrivelmente emocionante e perigosa. Quando se sentia possuído pela personagem, por várias vezes procurava estrangular Desdémona a sério. Mais de uma vez tiveram que baixar o pano. As pessoas impressionavam-se com o tremendo poder de emoção desse ator. Na minha opinião, pelo contrário, acho que se deve denunciá-lo ao sindicato dos atores ou ir à polícia. Isso deve ficar claro. A emoção em si, desordenada e caótica, não vale nada. O importante na emoção é o seu significado. Não podemos falar de emoção sem razão ou, inversamente, de razão sem emoção. Uma é o caos e a outra matemática pura. Oi. Eu queria aqui, falando de memória, né, e de funeral, quando o Boal faleceu, acho que foi 2 de maio de 2009, a Ellen me telefonou, e a família, então, convidou para o funeral, para o enterro, as pessoas que haviam trabalhado com ele, as mais próximas, né? A Bárbara dos Santos estava na Alemanha, pegou um avião, veio, e ele foi cremado. Estou aqui também, enquanto ia falando, comecei a lembrar, né? Foi no Caju, no Rio de Janeiro, no crematório. Eu desci, eu estava em Teresópolis, lá onde eu tenho ainda um espaço, que agora está até à venda, e as pessoas, então, foram chegando, e foi bem interessante ver, participar, né, a família e nós, os coringas antigos, mais antigos, e, em certo momento, o corpo aperta-se um botão e a esteira, né, abre a porta, tipo de um forno de padaria, mais ou menos assim, e o caixão vai entrando, e a porta fecha. Basicamente é isso, vai todo mundo embora, e depois, né, de algum tempo, se recolhe as cinzas. Mas ele falando do enterro do pai dele, agora me lembrei do enterro dele, né, que eu tive a coincidência de estar. E aí, de novo, essa coisa da memória, né? E Lenira tinha falado da memória do presente, e aqui ele vai dando vários exemplos de memória até do futuro, né? Olha, ou na hora que vai falando, eu estou sentindo isso, estou falando aquilo, e vai descrevendo desde a epilepsia até mesmo a morte, né? Termina de escrever e morre. É bem interessante também lembrar que A Estética do Oprimido, o último livro do Boal, foi publicado após a sua morte. Tá? Então, ele não viu o livro pronto, apesar de já estar pronto, mas não pegou, né? Não pegou o livro. Quem publicou foi a Funarte, né? Então, foi publicado no mesmo ano após a morte, porque estava pronto, mas ele não viu. Acho que ele não viu a capa, não viu como ficou, não tem essa certeza aqui. Gente, 11h30. Desculpa, Lico, acho que o Flávio ele levantou a mão já faz bastante tempo. Ele quer fazer algum comentário? Opa, bom dia, pessoal. Eu estou aqui com o pessoal de Angola. Nós estamos fazendo um projeto de intercâmbio e eles trabalham muito a questão de Stanislavski, né? Então, Silvério e Alberto, que são de Angola, eles gostariam de comentar algo e vou dar a palavra aqui a eles para eles comentarem. Com certeza, bem-vindo, Silvério. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, estamos a acompanhar praticamente desde o princípio e está a ser muito, mas muito bom mesmo, muito bom. Estamos a aprender muito
E, bom, já levantamos a mão e passou, e agora, quando estavam a falar sobre a memória, tem algo muito, mas muito importante que a gente queria que talvez compartilhar, não é? Ao meu pensar como diretor, eu acredito que o ator em si trabalha principalmente com a memória. Quando a gente vai formando o ator, eu sempre digo assim, ator que não tem memória não serve para ser ator. Eu digo isso por quê? Porque é na memória onde a gente guarda as nossas experiências vividas, não é? É na memória onde a gente vive o passado, vamos dizer assim. É o que disseram agora. Memória passou, mas está aqui, é agora, é o presente. Então, todos os nossos personagens, todos os nossos trabalhos, não é? Vai obrigar de nós não só criar, mas também buscar um pouco do passado que a gente viveu, ou então das experiências de outras pessoas, que automaticamente faz esse conjunto da memória, não é? A gente guarda aí. Mas também é necessário que a gente tenha um certo cuidado, né? Porque eu penso que a memória, devemos ter cuidado de mexer nela, porque pode transformar o homem, pode transformar o ser, não é? Pode descontrolar por completo. Pode descontrolar ou controlar. Então é necessário que a gente tenha muito, mas muito cuidado quanto a isso, não é? Este é o meu pequeno contributo e muito obrigado. Não sei se o Alberto também. Alberto? Não. Eu que Ok. agradeço e peço desculpas em relação a terem colocado a mão antes. Eu estou aprendendo ainda esse mundo, né, da tecnologia, e eu fico tão concentrado que às vezes eu não vejo a mão, e a Luana ajuda, que bom, e viu, tá? Então peço desculpas, Silvério, Alberto, estou muito feliz de que vocês estejam hoje conosco aqui participando, e se quiserem, se o Alberto quiser falar alguma coisa sobre o processo e o trabalho de teatro que vocês desenvolvem, está aqui também aberto o espaço. Sim? Sim, sim. Novamente, bom dia. Bom dia. Praticamente, nós trabalhamos no sistema Stanislavski e já há um bom tempo com o Flávio que começamos a ter o contato do Teatro do Oprimido, e se vamos ver quer as correntes de Stanislavski, quer o que Boal nos apresenta, praticamente Boal também bebeu muito das experiências de Stanislavski, principalmente falando da emoção. Porque, segundo Stanislavski, ele diz que o ator deve nos parecer o mais real possível com a natureza. Se você não tiver memória, como é que vai sentir a emoção? Por isso Perfeito, é que perfeito. as experiências vividas como eu, pessoa, é importante que o ator saiba dosificar ao buscar essas memórias, porque corre o risco de mergulhar profundamente nessas memórias e pode perder o desequilíbrio no momento do trabalho. Não saber voltar, né? Não Sim, saber voltar. não saber voltar de onde saiu. Isto. É o que ele fala, né? De depois, posteriormente, à experiência, é fundamental conversar e o apoio coletivo. Porque realmente a gente entra, e se depois eu ficar sozinho, eu vou me sentir realmente desprotegido. Concordo com vocês totalmente. E sim, o Boal, ele, Alberto e Silvério, não sei se Flávio já comentou, aconteceu historicamente com o Boal. Ele foi fazer o curso de doutorado em petróleo e plástico em 1953, 54, nos Estados Unidos, e ele participou da primeira turma que estudou Stanislavski fora da Rússia, ou seja, nos Estados Unidos, num curso do Actors Studio, que era uma escola de teatro que muita gente se formou, e Boal, então, teve essa feliz coincidência de estar nesse primeiro momento que o material de Stanislavski foi trabalhado nos Estados Unidos. E é o Boal que traz para o Brasil o Stanislavski, que introduz no Brasil. Então, ele era realmente um especialista, um expert
no material que chegou nos Estados Unidos. Ele não estudou na Rússia, ele foi estudar, foi a primeira turma a estudar Stanislavski no Ocidente, e ele participou. E quando ele vai para o Arena, o que ele usa, até agora tudo isso que a gente está lendo, basicamente é Stanislavski tropical, vai tentando adaptar para o Brasil. Que bom que vocês estão aqui conosco, muito obrigado pelas contribuições. Mais uma vez, desculpe a mão levantada, que às vezes eu não vejo aqui. Tá bem, tá bem. Nosso muito obrigado. Bom, graças a Riso estamos aqui, não é? Graças a Riso também estamos aqui no Brasil. Infelizmente não vamos poder nos encontrar, infelizmente, mas bem que seria muito bom para nós, não é? Mas estamos a passar uma pequena temporada aqui no Brasil, graças a Riso Companhia de Teatro, não é? Sim. E, bom, dia 27 até temos uma atuação aqui no Espírito Santo, Santa Teresa, não é? Dia 27 temos uma atuação aqui. Infelizmente, não sei, né? É longe, estamos próximo, muito longe. Se eu pudesse, eu iria com certeza absoluta, adoraria ver o trabalho de vocês, viu? Mas, hoje, com a internet, depois, se Flávio puder, fazer um pequeno vídeo, uma pequena entrevista, fotos, um documento, Flávio, em audiovisual, mesmo que curto, para a gente colocar aqui no nosso canal e as pessoas de todo o Brasil poderem conhecer um pouco mais o trabalho dos companheiros. Ok? Show. Ok, beleza. Obrigado. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Bem, então, gente, nós estamos agora com o horário de 11h36 e a gente tem a opção ou de parar agora ou ler ainda A Procura do Tempo Perdido. Sim ou não? Vocês que sabem, mas até meio-dia a gente consegue ficar ou não? Como ninguém falou nada, quem cala consente. Se Lenira puder continuar a leitura um pouquinho mais. Eu fico. Pode ser? Então, tá. Sim. Eu falo isso porque tem umas brincadeiras ótimas. Super rápido. O Boal, naquele livro Aqui Ninguém é Burro, né? Que ele fala da nossa experiência na Câmara dos Vereadores, quando nós fizemos o Teatro Legislativo. E vocês, todo mundo aqui, eu acho que conhece ou não, mas as votações, principalmente aquelas que interessam, né, à direita, elas têm o seguinte texto. Eles leem, né, a lei muito rápido e aqueles que aprovam continuem como estão. Ou seja, não tem que fazer nada, não tem que levantar a mão, não tem que falar sim, nada. Aprovado. Próxima lei, não sei o que. Aqueles que concordam, fiquem como estão. Aprovado. Aqueles que concordam... Então, desculpe, eu acabei fazendo a mesma coisa aqui, já que ninguém se pronunciou. Contrariamente, fiquem como estão. Vai, Lenira! A Procura do Tempo Perdido. Falei de Proust e convém desenvolver outro conceito proustiano que muito útil nos foi nessa época e que tem que ver com o teatro empático stanislavskiano. Stanislavskiano. O conceito de procura do tempo perdido. Para Proust, nós só reconquistamos o tempo perdido na vida através da memória. Diz ele que, enquanto vivemos, não somos capazes de sentir plena e profundamente uma experiência, porque não podemos dirigir essa experiência, a qual fica sujeita a 1001 circunstâncias imponderáveis. A nossa subjetividade está escravizada à objetividade da realidade. Se amamos uma mulher, tantos são os acidentes do amor que não o podemos desfrutar e viver profundamente, a não ser quando, na procura do tempo perdido, o reencontramos na nossa memória. Na realidade objetiva, o amor está misturado com coisas menos essenciais. Um ônibus que se atrasa, um encontro dificultoso, falta de dinheiro, incompreensões, etc. Mas quando reconquistamos, através da memória, o episódio vivido, podemos purificar esse amor de tudo o que não lhe era essencial, e assim reconquistar o tempo perdido, vivê-lo na memória. Isto, segundo Proust,
sucede não só relativamente a um amor passado, mas a toda experiência vivida. Um de seus personagens, Swan, pensa estar completa e loucamente apaixonado pela sua amada. Sofre todos os horrores da incompreensão amorosa, até que, passado muito tempo, se separam. Anos depois, quando se encontra com sua ex-amada, sofre um choque. Procura recordar tudo o que lhes acontecera. Ordena a experiência vivida. Revê subjetivamente todos os fatos sucedidos e conclui: como pude eu suportá-la durante tantos anos? Nem sequer era o meu tipo. Proust propõe inteira liberdade subjetiva para ordenar os fatos passados, as experiências vividas, despojadas precisamente daquilo a que poderíamos chamar vida. Neste sentido, Proust tem muito a ver com o teatro stanislavskiano, que, de certo modo, também é memória. Há muito de proustiano em Stanislavski, e vice-versa. O ator deve ter, durante os ensaios, todo o tempo necessário para, fazendo exercícios, especialmente os de memória emotiva, reconquistar o tempo perdido, ordenar subjetivamente a experiência da personagem. Mas isso faz-lhe correr o risco de se afastar da experiência viva, quer dizer, da cena e dos outros personagens e seus conflitos, que no teatro devem ser mostrados como atuais e não como recordações do passado. Trabalhei com um ator de imaginação tão rica que, inclusive, imaginava como deveriam ser as outras personagens e relacionava-as com as personagens tal qual como as via, sem se relacionar com os autores tal qual como ali se apresentavam. Essa hipertrofia da subjetividade era visível e notável nos atores saídos do Actors Studio. Todos pensavam tanto, imaginavam tantas coisas para cada frase, para cada palavra que diziam, que a sua interpretação era extraordinariamente lenta e cheia de ações e atividades laterais e secundárias. Ninguém respondia uma pergunta sem antes acariciar o copo, coçar a cabeça, respirar fundo, assoviar, torcer o pescoço, olhar de soslaio, franzir o sobrolho e, então, finalmente, responder que sim ou que não. Esse tipo de interpretação sobrecarregada de intenções chegava mesmo ao extremo de mudar o estilo da peça, que de realista tornava-se expressionista. O tempo real era o tempo subjetivo do personagem, e não o tempo objetivo da inter-relação de personagens. Ao compreender isto, compreendemos igualmente que a criação do ator deve ser, fundamentalmente, a criação de inter-relação com os outros. Antes, criávamos lagoas de emoção, profundas lagoas emocionais, mas a empatia, a ligação emocional personagem-espectador é necessariamente dinâmica. Um excesso de proustianismo e de subjetividade pode levar à ruptura das relações entre personagens e à criação de lagoas de emoção isoladas. Mas nós precisamos criar rios em movimento dinâmico, e não a mera exibição da emoção. Teatro é conflito, luta, movimento, transformação, e não simples exibição de estados de alma. É verbo, e não simples adjetivo. Começamos, então, a dar mais valor ao conflito como fonte de teatralidade, a emoção dialética. E verificamos que a emoção dialética é a forma de emitir o que se poderia chamar subonda. Eu explico. Os seres humanos são capazes de emitir muito mais mensagens as que se tem consciência de estar emitindo. E são capazes de receber muito mais mensagens dos que a que supõem que estão recebendo. Por isso, a comunicação entre dois seres humanos pode dar-se a dois níveis, consciente ou inconscientemente, quer dizer, em onda ou em subonda,
que é toda a comunicação que se processa sem passar pela consciência. Frequentemente, um ator representa o mesmo papel da mesma maneira em 2 espetáculos consecutivos, e pode acontecer que, num deles, os espectadores sejam totalmente apanhados pela empatia e no outro não. Por que sucede isso? Porque, no segundo caso, a subonda do ator transmitia mensagens que não tinham a ver com as que ele transmitia em onda, isto é, conscientemente. O que faz com que as mensagens de onda e subonda sejam absolutamente idênticas é a concentração do ator. Este nunca deve permitir uma mecanização que o leve a fazer coisas sempre iguais enquanto pensa noutra coisa. A experiência teatral deve ser total e completa, entrega do ator à sua tarefa. Ok. Aqui, viu, Domênico? Domênico, eu estou toda hora te citando, porque as tuas 2 colocações auxiliaram bastante. Então, aqui, ele vai confirmar, né, que tudo é memória, né, também como o Silvério comentou aqui, que todo o processo é de memória, só que em diferentes momentos. Mas o que eu queria só chamar a atenção é essa autocrítica que o próprio Augusto Boal, então, vai fazer, que até então eles trabalhavam muito naquela forma da emoção, de como trabalhar, e aqui ele vai, então, fazer um ponto de mudança para ir para o conflito, né? Então, eu acho que aqui são só meus pensamentos, tá, gente? Mas eu penso que aqui é quando sai diretamente da ideia do individual, da formação individual do ator, para o processo social, para o binômio, né? Aí para o dialético, de como é que funciona o conflito. E todo o processo do teatro do oprimido vai atuar aí. Opressor, oprimido. Beleza? Ó, o conflito, a tensão, o binômio dialético, opressor, oprimido. Então, é a partir daí que eu acredito que o Boal venha a fazer, né, essa mudança e depois vai mostrar na estrutura também de dramaturgia do Teatro Fora, do Teatro Invisível. Lembrando sempre, gente, que o Boal não era só diretor de teatro. Ele, na verdade, arrumou esse emprego para não ir trabalhar na Petrobras, que o pai dele estava cobrando, então o Sábato Magaldi conseguiu esse emprego em São Paulo, no Teatro Arena. Mas antes o Boal já era dramaturgo, já era romancista, e tem muitos livros que eu acho que todo mundo deve ler, do Boal dramaturgo, do Boal romancista e do Boal autor teatral. Tá? Então, só para relembrar aqui. E aí o conflito passa a ser o centro das suas investigações. Vamos tentar puxar um pouquinho para não ficar esse desenho na nossa cara aí e a gente não falar? Vamos tentar, Lenira? Vamos lá. Estrutura dialética da interpretação. Tenho que explicar agora cada um dos elementos de uma interpretação dialética, tal qual como a praticávamos. Vontade. O conceito fundamental para o ator não é o ser da personagem, mas o querer. Não se deve perguntar quem é, mas o que se quer. A primeira pergunta pode conduzir à formação de lagoas de emoção, enquanto a segunda é essencialmente dinâmica, dialética, conflitual e, portanto, teatral. Mas a vontade escolhida pelo ator não pode ser arbitrária, antes será necessariamente a concretização de uma ideia, a tradução em termos volitivos dessa ideia ou tese. A vontade não é a ideia, é a concretização da ideia. Não basta querer ser feliz, em abstrato. É preciso querer algo que nos faça feliz. Não basta querer poder e glória, em geral. Há que, concretamente, querer matar o rei Duncan.
em circunstâncias muito concretas e objetivas. Portanto, ideia é igual vontade concreta em circunstâncias determinadas. Super rapidinho, essa é a grande pergunta que o Coringa faz, geralmente no Teatro Fórum, ao público, né? O que é que vocês acham que quer a oprimida? O que o oprimido deseja? Qual é a vontade? Né? Se a personagem, na hora que é montado ou apresentado ao público, não tiver bem clara a sua vontade, o seu desejo de mudar aquilo, mudar aquela situação, não funciona, tá? Num fórum, não funciona no teatro do oprimido. Então, Boal vai avançar, né, essa ideia dessa interpretação, e a vontade é fundamental. E aí depois ele falou até lá naquele primeiro livro, né, que tem a contra-vontade. Então, o que é o conflito? É eu querer alguma coisa e a outra personagem não permitir que eu consiga executar a minha querência. Continua, Lenira, por favor. Exercer uma vontade significa desejar alguma coisa, a qual deverá necessariamente ser concreta. Se o ator entra em cena com desejos abstratos de felicidade, amor, poder, etc., isso de nada lhe servirá. Pelo contrário, terá que objetivamente querer deitar-se com fulana em circunstâncias concretas para então ser feliz e amar. É a concreção, a objetividade da meta que faz com que a vontade seja teatral. Todavia, essa meta e essa vontade, devendo ser concretas, devem, ao mesmo tempo, possuir um significado transcendente. Não basta que Macbeth deseje matar Duncan e herdar a sua posição. A luta entre Macbeth e todos os seus adversários não se reduz a lutas psicológicas entre gente que quer disputar o poder. Há uma ideia superior que está em discussão em toda a obra e que as personagens concretizam nas suas vontades. Duncan significa a legalidade feudal. Macbeth, o advento da burguesia nascente. Um tem o direito pelo nascimento, o outro tem um maquiavélico direito pelo seu próprio valor. A ideia central desta obra é a luta entre a burguesia e o feudalismo, e as vontades das personagens concretizam essa ideia central. Ok. Para nós não estourarmos o tempo, vamos só olhar esse esquema que tem aí, tá, gente? Que está lá em cima, nessas setas, né? Então, tem a vontade, né? A ideia, a tese, e tem a contra-vontade ou a antítese, né? E que eles vêm, então, com o protagonista, com o dominante, e embaixo o antagonista. O antagonista, então, ele também tem a sua tese, sua ideia, sua vontade, né? E também a sua antítese, ou a contra-vontade, que também seria dominante, que vão se encontrar, e aí vem para essa peripécia, né? Essa curvinha, cada um vai produzir a sua ação, né? Aqui a sua ação dramática, o conflito, variação, tudo isto, que ao se chocarem, vai bater, então, nessa variação qualitativa, isso é fundamental na dramaturgia também do Teatro Fórum, né? E vai, então, de novo, voltar lá para os dois dominantes, as duas ideias, né? De dominação, contra a vontade, a antítese, e a vontade e a tese. Então, são essas ações que movem a interpretação dialética. A gente continua no nosso próximo encontro. Faltam ainda algumas páginas antes da gente entrar ou comentar os exercícios, tá? Então, vamos ver se a gente consegue concluir até a página 57 no nosso próximo encontro. Lembrando que não será neste sábado próximo, vai ser no sábado 3, tá? Porque nesse sábado próximo eu vou para São Caetano do Sul, lá em São Paulo. Eu vou trabalhar com professores da rede municipal e lá é o dia inteiro, eu não vou poder estar aqui.
Então, a gente vai pular para o dia 3 e não no dia 26. Mas eu aviso, tá? É isso por hoje. Uau, foi incrível. A participação dos companheiros aí de Angola, que estão lá no Espírito Santo, as contribuições de Lenira, Domênico, Dani, Noêmia, Luana. Foi bem interessante. As leituras aí da série da Lenira, super grato. Podemos encerrar ou alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem como estão. Podemos encerrar, ficamos como estamos. Tá. E lembrando que amanhã, né, é dia de Zumbi, o mês todo é o mês da reflexão da consciência negra, o ano todo é dia, né, da consciência negra, feminina, trans, de todos nós que somos oprimidos, mas sempre tendo datas, a gente dá aquela, né, faz o foco em tudo isso. Já botei minha camisa aqui, ó, já estou totalmente com os meus ancestres nessa luta. Então, galera, beijão, bom almoço, até o sábado 3. Lembrando que as jornadas vão começar, hein? Vai começar as jornadas, não se esqueça, eu estou indo para lá, por favor. Obrigada, Lico, obrigada a todo mundo. Um abraço, bom final de semana, foi ótimo, gente. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada, bom final de semana. Obrigado. Obrigada. Já. Tchau.